Quando eu tinha 7 anos, nós nos mudamos com minha mãe e meus 2 irmãos mais velhos, que tinham 13 e 15 anos na época. Mudamos para uma rua construída sobre antigos trilhos de bonde do início dos anos 1900. As casas em si eram relativamente novas, uma fileira de casas geminadas. Elas tinham cerca de 15 anos quando chegamos. Cada casa tinha um pequeno jardim nos fundos, separado por uma cerca de madeira de cerca de 1 metro. E lá no fundo havia um grande muro de concreto de mais ou menos 2 metros de altura que separava os jardins de um parque público logo atrás. Nessa idade, eu passava a maior parte do tempo me entretendo sozinha. As brigas frequentes com meus irmãos me deixavam de lado e meus pais haviam acabado de se divorciar. Então eu inventava jogos, aventuras para mim mesma. Brincava no jardim usando minha imaginação. Era comum eu me encontrar brincando sozinha atrás de casa. Também tínhamos coelhos em uma coelheira junto à grande parede dos fundos. Como eu era curiosa, cheguei até a subir na coelheira para olhar por cima do muro, em direção ao parque. Eu ficava observando as pessoas, do meu jeito de criança. Observava as pessoas no parque e criava histórias na cabeça. Naquela noite, lembro que fazia calor e o sol se punha mais tarde. Eu não me lembro da hora exata, mas pela luz nas minhas lembranças, devia ser por volta das 19 horas. Estava no coelheira, olhando o parque como sempre, quando senti vontade de virar a cabeça à direita. A disposição das casas é importante aqui. Na nossa casa, a parte de trás dá para a cozinha, mas na casa dos vizinhos da direita, a sala deles fica nos fundos. Ao virar a cabeça para a direita, vejo a porta de vidro da sala deles aberta, mas sem luz acesa. O cômodo está totalmente escuro e não distingo nada. Eu sei que o sofá está virado para essa porta, então alguém sentado ali estaria bem na minha frente. E foi aí que eu vi ele. 2 pontos vermelhos, alinhados, imóveis, flutuando no meio da sala escura. Comecei a apertar os olhos, tentando entender o que eu estava vendo, e eu juro para você que o que eu vou te descrever eu nunca esqueci. Esses 2 pontos vermelhos se moveram. Eles fizeram um arco lento para cima e à direita, como se alguém sentado se levantasse e os olhos acompanhassem o movimento. Ao mesmo tempo, a forma escura atrás dos olhos dele parecia se aproximar suavemente da porta. Eu não conseguia distinguir detalhes, apenas uma silhueta preta. Entrei em pânico, desci da coelheira e corri até a sala, bem na frente da casa, para avisar minha mãe. Ela me disse que provavelmente não era nada, então mesmo assim voltei para fora. Subi novamente na coelheira, olhei imediatamente para a porta dos vizinhos e lá a silhueta estava de pé no vão da porta. Ela olha para o jardim na minha direção. Os olhos vermelhos dela ainda estão lá. Desta vez não vou correr riscos. Eu desço, entro na casa e não volto lá pelo resto da noite. Esqueci essa história por anos, mas sempre tive medo do escuro e, principalmente, odeio olhar por uma janela à noite, especialmente se ela dá para os fundos da casa. Há alguns anos, algo me fez lembrar daquela noite e toda vez que falo sobre isso, até hoje, fico com os olhos cheios de lágrimas, porque eu realmente senti medo e ainda me lembro de cada detalhe. Meus vizinhos ainda moram lá, mas nunca tive coragem de perguntar se eles também viram ou passaram por algo, ou se tem alguma explicação para o que vi naquela noite. Naquela noite, não pensei muito, era só mais uma, a mesma rotina que já repeti 100 vezes. Saí do trabalho mais cedo do que o normal, um pequeno milagre bem raro, mas não questionei isso. Busquei a Darcy com a babá e a coloquei na cadeirinha do carro enquanto ela contava sobre seu dia. Nada de incomum, a casa estava escura quando chegamos, com o frio do outono começando a aparecer. Darcy se agarrava ao seu coelhinho de pelúcia enquanto eu a carregava para dentro, fechando a porta com o pé atrás de nós. O cheiro de lixo no hall de entrada se somava à longa lista de coisas que eu precisava fazer. Acendi as luzes, coloquei Darcy no chão, tirei meu casaco e estava prestes a começar o jantar quando meu telefone vibrou. Vou chegar pelo menos 1 hora mais tarde. Obviamente, eu suspirei e coloquei meu telefone de volta no bolso.
Ficava mais tempo sozinha com Darcy do que esperava. Não era nenhum drama, mas eu já estava exausta. Eu só precisava colocar um pouco de ordem nas coisas. Vamos, querida, disse ao levantá-la. Vou te deixar confortável enquanto a mamãe se ocupa. Deixei ela na sala com a garrafinha, brinquedos e um desenho animado para distraí-la. Ela caiu na risada, totalmente inconsciente de que eu estava no meu limite. A cozinha estava fria, mesmo com o forno ligado. Comecei a cortar legumes, a ferver água. Gestos automáticos. Então meu celular vibrou de novo. Outra mensagem de Tyler. Eu estava digitando uma resposta quando ouvi um ploque vindo da sala. Pensei que talvez fosse um pacote de carne que tinha caído, mas não, tudo ainda estava no balcão. Talvez Darcy tenha derrubado um brinquedo. Alguns segundos depois, outro barulho. Mais leve, como um tilintar. Fiquei paralisada, franzindo as sobrancelhas. Tinha algo errado. Fiquei ali por um instante, com a faca na mão, tentando ouvir além do barulho da água fervendo. Silêncio. Nenhum som. Nenhum tilintar. Talvez eu tivesse sonhado. Dei de ombros e continuei cortando, um pouco mais nervosa. Nova mensagem de Tyler. Desculpa, estou chegando. O que vamos comer? Eu estava começando a digitar uma resposta quando ouvi outro barulho. Dessa vez não foi um ploque. Um tipo de sopro, como uma corrente de ar. Eu me virei para a sala e então senti um fio de ar gelado deslizando pela minha nuca. Eu deixei meu telefone cair. A porta de entrada estava escancarada. No segundo seguinte foi puro pânico. Meu estômago se revirou. Eu corri, quase derrubando uma cadeira. Darcy, eu gritei, entrando na sala de estar. Vazia. Sua garrafa estava deitada. Leite estava vazando no carpete. Seu coelhinho estava deitado perto do sofá. E a porta aberta, escancarada, engolia a noite escura. Corri até a soleira, com o coração batendo forte, os olhos vasculhando o quintal. Nenhuma luz na varanda. Estava tudo escuro. E nada de Darcy. Não conseguia entender isso. Num segundo, ela estava lá. No seguinte, ela sumiu. Corri descalça até a varanda. O frio mordia minhas pernas. Gritei o nome dele. Darcy, bebê, onde você está? Nenhuma resposta. Desci as escadas. Eu examinei o quintal, a entrada, a calçada. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. E se ela tivesse corrido para a rua ou para os fundos da casa, cada possibilidade era pior que a anterior. E então eu ouvi um barulho. Um farfalhar. Debaixo da varanda. Virei-me ofegante e me joguei no chão, de quatro. Olhei debaixo da treliça. Ela estava lá. Darcy. Encolhida contra a parede, os olhos bem abertos, silenciosa. Suas mãozinhas agarravam a camiseta dela. Ela não chorava. Ela estava apenas paralisada. Bebê, sussurrei com voz trêmula. Vem cá, vem ver a mamãe. Ela não se mexeu. Estendi a mão, tentando ficar calma. E foi aí que eu vi. A forma na sombra, bem ao lado dela. Um gambá, seu corpo preto e branco enrolado, o rabo erguido, o nariz tremendo, seus olhinhos brilhantes fixos em mim. Meu coração explodiu. Darcy estava presa. Qualquer movimento e ela poderia ser borrifada. Ou pior, mordida. Cerrei os punhos e forcei minha respiração a desacelerar. Darcy, querida, eu sussurrei. Não se mexa, tá bom? Fique calma. Ela só piscou, esperando que eu decidisse o que fazer. E foi então que ouvi passos. Era o Tyler. Nem ouvi o carro dele chegar. Apontei debaixo da varanda. É a Darcy. Ela está presa. E tem O gambá se mexeu. Minha respiração parou. Tyler se agachou ao meu lado e deu uma olhada na sombra. Depois, ele se levantou devagar, tirou as chaves do casaco e apontou para o carro. Bip, ele acionou o alarme. O barulho quebrou o silêncio. O gambá se assustou, se encolheu, gritou e depois fugiu rapidamente para os arbustos. Darcy soltou um grito de surpresa. Era tudo o que eu precisava.
Eu me apressei, a agarrei e a abracei forte, caindo de costas na grama. Ela estava tremendo. Eu a beijei nos cabelos. Você me assustou tanto, querida. Meu corpo inteiro estava vazio e tremendo com a adrenalina que estava passando. Tyler verificou o rosto e os braços dela. Ela está bem, eu assenti com a cabeça. Acho que sim. Então veio um cheiro de queimado. Os olhos de Tyler se arregalaram. O jantar. Virei a cabeça. A porta tinha ficado aberta. Saía fumaça da cozinha. A panela estava pegando fogo. Corremos para dentro. Tyler pegou o extintor de incêndio. Eu arranquei a panela em chamas do fogão. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Tyler espalhou espuma branca por todo lado, o fogão, a bancada, metade do chão. Fumaça subia até o teto. O cheiro de queimado dominava a casa. Por um instante ninguém disse nada. Ficamos ali ofegantes. Darcy, ainda agarrado a mim. Tyler riu. Uma risadinha curta e nervosa. Que noite! Darcy finalmente adormeceu nos meus braços. E eu fiquei acordada por muito tempo, olhando para aquela porta e pensando no que teria acontecido se ela tivesse sido um pouquinho mais rápida ou se o gambá tivesse sido uma criatura completamente diferente. Desde então, sempre confiro 2 vezes se a porta está bem fechada. Eu faço trilhas há alguns anos. E uma noite, eu fui por uma trilha que eu conhecia bem, a minha favorita. É famosa pelas vistas magníficas. Eu só queria caminhar à noite tranquilamente. Eu não pretendia ficar muito tempo, então só levei água, alguns lanches e meu celular. Conforme eu caminhava, a temperatura caiu. O sol estava ficando baixo no céu e eu sabia que logo anoiteceria. Eu planejava ficar no caminho principal, mas decidi pegar um atalho que me levaria de volta ao carro mais rápido. Já passei por esse caminho antes, sem problemas. Mas dessa vez, a trilha me levou para uma área totalmente diferente. A mata era mais densa aqui. A luz diminuía rápido e devo ter deixado passar uma curva. No começo, eu não me preocupei. Eu achava que conseguiria encontrar o meu caminho de volta. Mas à medida que eu avançava, nada me parecia familiar. O caminho quase desaparecia. Mal havia marcas no chão que eu seguia com esforço. Meu celular não pegava mais sinal. Quando tentei pedir ajuda, apareceu aquela mensagem clássica, sem serviço. E aí eu entendi. Estava escuro e eu não sabia onde estava. Pouco antes de anoitecer completamente, vi uma cabana velha mais adiante. Ela parecia abandonada há anos, mas ainda estava de pé. A porta estava entreaberta, ninguém lá dentro. Decidi entrar. Estranho achar isso aqui, mas não tive muita escolha. Pensei que eu poderia passar a noite lá e partir ao amanhecer. A cabana era minúscula. As paredes eram de madeira velha, alguns móveis quebrados, uma mesa empoeirada e caixas vazias. Um tapete velho cobria o chão. Tranquei a porta e me sentei em um canto, usando a bolsa como travesseiro. Deitada no tapete, eu tinha algum conforto. Por volta da meia-noite, comecei a ouvir barulhos. No começo, parecia vir de baixo. Achei que talvez um animal morasse sob a cabana. Conforme a noite avançava, eu ouvia mais barulhos estranhos, arranhões e roçadelas, como se algo se movesse sob meus pés. Eu realmente não entendia, mas tentei ignorar e dormir. E então, ouvi passos pesados, alguém estava subindo em minha direção, vindo de um andar inferior. Debaixo de mim havia algo, tipo um bunker ou um porão. Eu estava deitada sobre uma passagem secreta, provavelmente sob o tapete. Eu senti um empurrão. Alguém estava tentando abrir o alçapão. Instintivamente eu gritei "Alô!". O barulho parou. E então ouvi alguém descendo a escada correndo. E alguns segundos depois, barulhos na floresta. Como se a pessoa estivesse fugindo. Não dormi muito depois disso. Fiquei encolhida na cabana, esperando que a manhã chegasse logo. Ao amanhecer, tentei abrir a escotilha, mas ela estava trancada. Não achei outra entrada no nível inferior. No entanto, essa pessoa havia fugido por outra passagem, bem escondida, que eu nunca encontrei.
Quando o dia já estava claro, consegui encontrar a trilha novamente. A luz do dia facilitava a orientação. E algumas horas depois, eu estava de volta ao estacionamento. Relatei imediatamente o que vi às autoridades. Quando perguntaram o local exato, não soube responder. Era bem longe da trilha principal. E eu realmente não sabia onde eu estava. Não sei se eles buscaram a cabana ou o bunker. Talvez não tenham me levado a sério. Mas até hoje, eu me pergunto por que alguém precisaria de um bunker escondido debaixo de uma velha cabana de madeira, no meio da floresta. Ou era um sobrevivencialista extremo, ou alguém que estava fazendo algo realmente suspeito. Num dos meus últimos verões no acampamento da igreja, na adolescência, passei por um grande susto e aprendi uma lição importante. Eu tinha 14 anos, e meu amigo Tyler e eu tínhamos escapado da nossa cabana depois do horário de apagar as luzes. Não planejávamos ir longe, só dar uma volta ao redor do acampamento. Queríamos explorar, conversar sobre qualquer coisa e talvez nos assustar um pouco. A gente estava entediada, passamos a semana fazendo trilha, nadando e participando das fogueiras à noite. Mas naquela noite, queríamos algo diferente. Só percebemos como aquilo era idiota quando já era tarde demais. Saímos discretamente, evitando acordar alguém, e seguimos pela trilha até a floresta atrás do acampamento. O acampamento era isolado, não tinha casa por quilômetros, nem postes de luz, só árvores, e alguns pequenos prédios espalhados. A gente conhecia bem o lugar, mas nunca tinha tentado se orientar ali no escuro total. Andamos um tempo, conversando e rindo no escuro. Achávamos que voltaríamos antes de notarem nossa ausência. Mas quando voltamos pelo caminho, o acampamento já não parecia mais com o que a gente conhecia. O caminho por onde viemos já não nos parecia mais familiar. As luzes das cabanas estavam fora do lugar. As sombras das árvores pareciam mais densas, como se nos cercassem. Tyler e eu aceleramos o passo, mas isso só piorava as coisas. Quanto mais avançávamos, mais nos perdíamos. A trilha tinha mudado. Ela fazia curvas de forma estranha. As árvores pareciam maiores e o caminho mais estreito. Era como se a floresta estivesse viva, se movendo ao nosso redor. Tentamos voltar pelo mesmo caminho, mas foi inútil. A gente começou a surtar. Tyler dizia que encontraríamos o caminho se continuássemos, mas eu estava cada vez menos convencida. Eu lembrava das histórias assustadoras que ouvimos na fogueira naquela semana. Campistas perdidos, barulhos estranhos na floresta, lendas antigas em que ninguém acredita de verdade, mas que mesmo assim deixam a gente nervosa. Após 1 hora paramos. A floresta era densa e a luz da lua mal passava pelas galhadas. Tudo estava silencioso, como se o mundo prendesse a respiração. E foi aí que nós ouvimos. Um barulho ao longe, passos, o estalar das folhas secas e dos galhos. Alguém estava andando, mas não normalmente, como se arrastasse os pés. Não falamos nada, mas sabíamos que precisávamos agir rápido. A gente voltou a andar, mas dessa vez com urgência. Precisávamos chegar em casa antes que o que quer que fosse aquilo nos alcançasse. Finalmente, vimos uma luz vinda de uma cabana, fraca, mas visível entre as árvores. A gente correu até ela, tentando não tropeçar nas raízes ou nas pedras. Acabamos saindo da floresta e caindo na trilha principal, bem na frente da fogueira. Quando voltamos para a cabana, não dissemos uma palavra. Ninguém notou nossa ausência. Eu ainda não sei o que aconteceu naquela noite, mas sentimos que tinha algo errado. Parece invenção, mas a floresta dava a impressão de estar mudando para nos manter lá. O mais estranho é que eu estava com meu relógio, e de acordo com ele, a gente estava lá fora há 1 hora e meia, talvez 2. No entanto, quando voltamos, o relógio da cabana dizia que só tinha passado meia hora. Nunca mais exploramos no escuro depois disso. Quero deixar claro que essa história é real, e enquanto escrevo, aconteceu há cerca de 6 meses, em meados de novembro de 2017. Trabalhei na Checkfield A, no centro do Novo México, minha cidade natal. Uma cidade pequena, com 5.000 habitantes, já é suficiente para ambientar a história. Tudo começou quando fui chamado para substituir um novo funcionário que não compareceu. Era a 3ª vez seguida, então meu gerente me procurou. Eu não me importava muito de ir. Dinheiro é dinheiro, e como eu conhecia bem alguns colegas que estariam lá, achava que o tempo passaria rápido.
Além deles, havia mais 3 membros da equipe que eu conhecia menos. Eles tinham começado há apenas alguns meses e eu realmente não tive coragem de falar com eles. Para esta história, vou dar a eles os nomes Alex, Luke e Eric. Quanto aos meus 2 amigos, são Lucy e Sam. Para ficar claro, Alex era o gerente. Naquela noite, o clima estava um pouco estranho. Quase não havia clientes, o que era diferente do normal, mas eu não estava reclamando. Achei que o trabalho seria mais leve, mesmo que o turno fosse um pouco mais longo. Por volta das 23, Luke e Alex foram embora, nos deixando. Eric, Sam, Lucy e eu ficamos responsáveis pela última hora do plantão noturno. Para nossa surpresa, tivemos um aumento repentino de clientes na última hora. Em apenas 10 minutos, já tínhamos atendido cerca de 20 pessoas e foi um pouco caótico. Durante essa correria, Eric queimou a mão na chapa. Lucy teve que levá-lo ao hospital, o que deixou Sam e eu sozinhas para terminar de servir, limpar e fechar à meia-noite, como planejado. Fora esse pico de clientes, tudo correu normalmente, mesmo estando com pouca gente e tendo que ficar mais meia hora para terminar a limpeza. Após a limpeza, Eric saiu e finalizei o fechamento. Trabalhava lá há 2 anos, por isso acho que Sam confiava em mim para cuidar das coisas. Enfim, fechei a porta e comecei a caminhar em direção ao meu carro. Antes de chegar lá, senti um forte golpe na parte de trás da cabeça. No segundo seguinte, eu acordei em uma poltrona de sala. Tentei me levantar, mas eu estava totalmente paralisada. A única coisa com que eu podia comparar isso era a paralisia do sono. Foi aí que comecei a entrar em pânico. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Quem tinha feito isso comigo? Por que eu não conseguia mais me mexer? Você entende o tipo de perguntas que a gente se faz quando acorda numa situação dessas? Tentei pedir ajuda, mas tudo o que saía da minha boca era um murmúrio incompreensível, como quem acabou de ter um AVC. Foi nesse momento que ouvi uma voz. Bem, você acordou. Procurei de onde vinha a voz, mas não conseguia virar a cabeça ou mover um músculo. Eu estava apavorada. Minha mente estava acelerada. Então a pessoa se aproximou. Ela era alta. Era o Eric. Ele usava máscara cirúrgica. O olhar dele era assustador e ele segurava um bisturi na mão. Foi aí que eu entrei em pânico total. Ele disse, faz meses que estou esperando por esse momento. Sem hesitar, ele começou a cortar meu braço com o bisturi. Pelo jeito como ele fazia, dava para ver que não era a primeira vez. A dor era insuportável e eu só conseguia gemer. Não se mexe, não grita. E então, um milagre. Sirene, giroflex. Era a polícia. Eric se levantou, ainda com a faca, abalado pelos barulhos. Em segundos, os policiais arrombaram a porta. Eric não largou o bisturi, então atiraram nele. Socorristas chegaram logo depois. Policiais estancaram a hemorragia. Eles perceberam que haviam me drogado com uma substância para me paralisar. Provavelmente para que eu estivesse consciente e visse ele me cortar viva. Mais tarde, descobri que, se eu ainda estava viva, era apenas porque Lucy e Sam tinham voltado ao restaurante e viram que meu carro ainda estava lá. Elas olharam as imagens das câmeras de segurança e me viram sendo atingida na cabeça por Eric. Elas chamaram a polícia imediatamente e também descobri que eu não era a primeira vítima dele. O cara cujo turno eu estava cobrindo naquela noite, ele não tinha faltado. Eric o matou. Há cerca de 5 anos, eu morava em uma pequena cidade rural, num prédio que não combinava com o lugar. Ele ficava a cerca de 5 quilômetros da cidade, no final de uma estrada rural com pouquíssimas casas ao redor. Dito isso, o lugar era sempre tranquilo, tirando alguns vizinhos bêbados de vez em quando. Era um dia normal. Eu fazia turnos rotativos de 8 horas e dormia ao chegar, exceto quando não trabalhava na noite seguinte. No dia 7 de agosto, uma data que nunca vou esquecer, eu cheguei do trabalho. Pensei em tirar um cochilo antes de sair para as compras. Acordei, me vesti e estava prestes a entrar no carro quando meu vizinho, Tyler, me parou. Ele perguntou o que eu fazia na noite anterior. Ele me explicou que me viu lá fora, mexendo em uma das telas mosquiteiras da minha janela.
Afirmei que estava trabalhando na noite anterior e devia ser só algum bêbado. Continuei meu dia, fiz minhas compras e depois voltei para casa por volta das 20 horas. Guardei as compras e liguei a TV. Sinceramente, eu tinha esquecido dessa história. Por volta das 23 ou meia-noite, fui me deitar. Desliguei a TV e fui em direção às escadas. Eu estava na metade da escada quando ouvi um forte barulho vindo da sala, de onde tinha acabado de sair. Fiquei parada por uns 30 segundos, depois decidi continuar subindo. Apenas 5 segundos depois, ouvi o barulho de um vidro estourando. Era a janela da minha sala. Então, é isso, eu sou um cara grande, 1,93 m e 130 quilos. Ou seja, eu não tenho nenhuma tolerância para alguém que invade a minha casa. Na minha cabeça, eu pensava que qualquer um veria o meu porte físico e sairia correndo, mas não. Desci correndo para ver o que estava acontecendo e, de fato, um homem estava metade do corpo já dentro da minha janela. Fiquei paralisada. Eu já tinha ouvido esse tipo de história centenas de vezes, e agora era a minha vez. Ele caiu no chão, se levantou e nossos olhares se cruzaram. A única coisa que consegui dizer foi: saia imediatamente da minha casa, mas ele tinha outros planos. Ficamos parados ali, nos encarando por aquilo que me pareceu uma eternidade. Ele tinha aquele sorriso congelado, quase paralisante. Foi aí que vi a faca na mão dele. Eu disse em voz alta: se você der mais um passo, eu te mato. Ele não se mexeu, mas respondeu: se você tivesse trabalhado hoje à noite, nada disso teria acontecido. E aí eu entendi. Esse cara queria me matar, ou pelo menos tentar. Dei meia volta, corri para cima, entrei no quarto e fechei a porta. Infelizmente ela não tranca, mas sempre mantenho meu Smith Wesson calibre 45 na mesa de cabeceira. Peguei o telefone e liguei para o 911. Expliquei a situação para a atendente do 911 e sempre vou me lembrar da resposta dela. Se a sua porta se abrir antes dos agentes chegarem, você tem o direito de se defender. Naquele momento pensei comigo mesma: vem, tenta, você vai ver. Eu não ouvia mais nada lá embaixo. Silêncio total. Fiquei imóvel. 5 minutos depois, ouvi os policiais chegando. Abri minha janela e gritei. Eu nem sabia se ele ainda estava lá embaixo. Eles me disseram para ficar lá em cima. Joguei as chaves pela janela para ele entrar. Então ouvi minha porta se abrir. Larga a faca, pro chão! Gritou um agente. 2 minutos depois, outro policial gritou que eu podia descer. Saí do meu quarto enquanto ele o levava ao carro. Uma policial disse que, ao entrarem, o encontraram sentado tranquilamente no meu sofá. Ele não estava fazendo nada. Ele estava apenas sentado lá. Isso me gelou o sangue. O que ele estava esperando? O que ele estava fazendo ali, na minha sala? Desde então, me mudei para mais de 60 quilômetros de lá. Desde então, não tive mais problemas. Mas aquela noite ainda me assombra. O que posso dizer é: se protejam. Nunca se sabe o que pode acontecer. Ele parecia saber quando eu trabalhava e provavelmente achava que eu não estava lá. Mas então por que ficar lá embaixo, sentado com uma faca? Ele provavelmente não queria invadir minha casa para roubar. Talvez ele quisesse me esperar e me matar quando eu voltasse. Minha mãe contou essa história para meus irmãos e para mim. Na época, ela era faxineira em um prédio de escritórios com outros funcionários. Uma noite, ela aceitou fazer o turno da noite para substituir uma amiga. Ela geralmente trabalhava de manhã e quase sempre terminava antes do meio-dia. Naquela noite, deram a ela a tarefa de limpar o andar mais alto e depois descer, limpando cada andar até mais ou menos a metade do prédio. Antes de conseguir esse emprego, alguns colegas que já trabalhavam lá há muito mais tempo tinham contado para ela que o 8º andar era assombrado. Diziam que um fantasma gritava horrivelmente por volta da meia-noite. Obviamente ela ficou surpresa, mas não ficou realmente impressionada. Ela pensava que os novos colegas só queriam assustá-la. Afinal, ela era nova e estava lá há apenas algumas semanas. Ela explicou que cada andar tinha um controle para regular as luzes, que precisava ser ajustado para um tempo determinado. Quando o tempo acabava, as luzes iam se apagando gradualmente, andar por andar. No geral, ela ficava 1 hora em cada andar antes de descer ao próximo. Naquela noite, assim que terminou o 9º andar, ela desceu para o 8º.
ela ajustou o temporizador para 1 hora e começou a trabalhar. Depois de 55 minutos, ela me contou que de repente ouviu um dos gritos mais arrepiantes e assustadores de toda a sua vida. Um grito que parecia vir do corredor, ou mais precisamente de uma das salas que ela estava limpando. Apavorada, ela largou tudo e saiu correndo em direção ao elevador. Atrás dela, ela ouvia os fortes choros de uma mulher, daqueles que só se ouvem em filmes de terror. Enquanto ela fugia correndo, as luzes que ela havia programado para 1 hora começaram a se apagar, uma a uma, mergulhando o andar em uma escuridão crescente. Ela conseguiu chegar ao elevador e sair ilesa. Já no dia seguinte, ela fez uma ligação para pedir demissão. Moro em uma pequena cidade do Kentucky, onde raramente acontece algo. Tenho 22 anos, sou operadora voluntária do 911 e também tenho uma espécie de dom. Eu posso ver e ouvir os espíritos. Essa história começou há cerca de 4 anos e continua até hoje. Eu estava trabalhando em um plantão à noite e decidi bater o ponto um pouco mais cedo do que o previsto. Guardei minhas coisas e avisei minha supervisora que ia para casa. Mas de repente, outra voluntária chegou correndo, explicando para nós que um carro tinha acabado de ser encontrado abandonado, sem sinal da motorista. A polícia iniciou buscas em todos os lugares para encontrar a mulher. Vamos chamá-la de Krista. Krista aparentemente voltava para casa pela BG. Segundo os policiais, o carro dela provavelmente quebrou. 1 ano se passou. Desde aquela noite, ninguém mais viu ou ouviu falar da Krista. Ela havia desaparecido. Na nossa cidade diziam que ela devia estar morta ou talvez tivesse fugido. A polícia fez uma investigação completa, mas não achou nada. Todos achavam que o namorado dela, Bo, estava envolvido no desaparecimento. Mas os policiais não conseguiram provar. Tudo isso aconteceu há 4 ou 5 anos. E aí, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver comigo. Bem, há alguns meses comecei a ter pesadelos, sonhos recorrentes, sempre com a mesma mulher. O carro dela quebrava, ela saía para procurar ajuda e então era sequestrada. Isso te lembra alguma coisa? Deveria, porque na época eu nem sabia que o carro da Krista tinha quebrado, nem que achavam que ela tinha saído para procurar ajuda. Tudo o que eu sabia era que um carro tinha sido encontrado na beira da estrada, nada mais. Mas com o tempo, os pesadelos foram ficando cada vez mais detalhados, cada vez mais violentos. E no último que eu tive, eu vi muito claramente 2 homens enterrando um corpo na floresta. Tenho certeza de que Krista foi assassinada. Acho que ela quer me mostrar onde os assassinos enterraram seu corpo. Atualmente, moro em uma cidade grande, após sair de uma pequena há alguns meses. Estou cursando graduação em Justiça Criminal na universidade. Eu moro com minha mãe e meu filho de 2 anos em um prédio antigo, no qual acabamos de nos mudar. Eu pensava que o prédio era seguro. O que aconteceu comigo há 1 semana mudou totalmente minha opinião. Eu trabalho à noite. Eu começo às 17h30 e geralmente termino por volta das 4 da manhã. Alguns dias após o Halloween, minha mãe cuidava do meu filho no apartamento. Às vezes, um colega me dá uma carona e naquela noite ele tinha acabado de me trazer para casa. Por ser uma mulher jovem sozinha à noite numa cidade grande, ele passou a me acompanhar até a porta. Agradeço a ele e procuro minha chave, pois a entrada do prédio deveria estar trancada após as 22 horas. Apenas moradores podem entrar após esse horário. Mas quando girei a maçaneta, a porta se abriu sem nem precisar da chave. Foi estranho. Pensei, isso não é normal, essas portas nunca ficam assim abertas. Entrei e peguei o elevador. Lá dentro, me inclinei para guardar minha chave na bolsa e então ouvi alguém subindo comigo. Quando levantei a cabeça, tomei um susto daqueles. Um homem fantasiado de palhaço estava à minha frente. Uma fantasia completa. Terno azul com listras brancas, sapatos de palhaço enormes e azuis, peruca azul cacheada, nariz vermelho e maquiagem azul e vermelha desenhando um sorriso. Mas ele mesmo não sorria. Seu rosto estava congelado em uma expressão vazia e gelada. As portas se fecharam. Eu disse educadamente boa noite, como sempre faço. Mas naquele momento, o olhar vazio dele se transformou em uma expressão sinistra. Enquanto o elevador subia, pensei,
O que ele faz aqui a essa hora? Tem festa? Mas não se faz festa de aniversário às 5 da manhã, ainda mais para crianças. Geralmente só vemos palhaços nesse contexto. Então eu percebi que ele estava carregando uma bolsa. Eu não tinha visto quando entrei. Ele me encarou com aquele olhar doentio, se inclinou e tirou algo daquela bolsa. Nesse exato momento, o elevador parou no 6º andar, onde eu moro. As portas se abriram e eu comecei a sair dizendo: "Tenha uma boa manhã." Ele ergueu a cabeça e seu semblante sombrio virou um sorriso ainda mais assustador. O que ele tirou da bolsa? Uma enorme faca de cozinha. Eu gritei e comecei a correr pelo corredor. Juro que esse palhaço me perseguiu rindo como louco. Corri o mais rápido possível ao ouvir seus passos atrás de mim. Ao chegar na porta, peguei as chaves e abri bem quando ele apareceu atrás de mim com a faca. Bati a porta na cara dele e corri para ligar para o 911. Após ligar, olhei pelo olho mágico. Ninguém mais. Minha mãe acordou e eu contei tudo para ela. Pouco depois, os policiais chegaram, mas o palhaço tinha desaparecido. Eles me disseram que acreditavam em mim. E com razão. No prédio ao lado, um homem com exatamente a mesma fantasia de palhaço tinha sido visto. E ele correspondia à minha descrição. E alguns dias antes, no bairro, uma mulher tinha sido encontrada estrangulada em sua casa. Uma testemunha disse ter visto um palhaço rondando pela área. Felizmente, a polícia prometeu aumentar as rondas e continua vigiando o prédio. Então, por favor, palhaço assustador, nunca mais chegue perto de mim.